E pode aparecer funções também, né, as conhecidas funções modulares. E se você está esquecido do módulo, né, o que significa uma função modular, dê uma olhadinha no nosso site, lá na seção álgebra, você vai ver algumas videoaulas sobre módulo. Então é muito interessante, antes de calcular os limites de funções modulares, dá uma olhadinha, né, nas aulas que colocamos sobre módulo. Beleza, então como é que a gente pode resolver o limite de uma função modular? Se você assistiu a nossa videoaula, você deve concordar comigo que, por exemplo, vamos chamar essa função aqui de f de x para diferenciar. E aqui vamos chamar essa função de g de x. A função f de x, pessoal, ela vai ter algumas condições. Isso vimos na aula sobre funções modulares. Primeiro, o valor de x, né, ou seja, o módulo de x é igual ao próprio x, quando ou se, né, x é maior ou igual a zero, certo? Ou o valor de x vai ser igual a menos x se o x for menor que zero. Então, fazendo aquela relação de função, né? Então, imagine uma função aqui. Então, só para a gente fazer uma coisa bem rapidinha. Então, temos aqui, qualquer número real faz parte do domínio, né? Então, por exemplo, o menos 1 aqui, ou o menos 2, né? Podemos colocar o zero aqui também, o 1 e qualquer outro número positivo. Perceba que, como a função é uma função modular, esses números vão flechar alguns números aqui que chamamos como imagem, né? Então, esses números que são flechados aqui, perceba que, como a função é o módulo de x, os números vão ser transformados, né? Então, menos 1 ele vai entrar aqui e vai ser transformado num número positivo. O menos 2 vai se transformar num número também positivo, o próprio 2. E o 0 vai flechar o próprio 0, o módulo de 1 é o próprio 1, ou seja, sempre vamos ter aqui como imagem números positivos ou nulo, certo? Só que, olha só que beleza. Quando o número é positivo, então ele vai flechar, né? Então quando o número é positivo, ele vai flechar ele mesmo, certo? Por exemplo, o 1, o 0 aqui, ele vai flechar o próprio 0, né? O 0, ou seja, quando o número é positivo ou nulo, ele vai flechar ele mesmo. Quando o número é negativo, ele vai flechar o seu simétrico, ou seja, ele vai flechar o menos, né? O menos 2. O simétrico de menos 2 é o menos 2, ou seja, isso aqui vai dar um número positivo. O menos 1, por exemplo, ele vai flechar o seu simétrico, que seria menos 1. E é isso que escrevemos aqui, ó. Por exemplo, a função vai ser igual ao próprio x, ou seja, o x vai flechar o próprio x para valores de x maior ou igual a zero, que está acontecendo aqui. O x vai flechar o seu simétrico se os valores de x são negativos, é exatamente o que temos aqui. Por isso colocamos o menos no valor de x aqui, tá ok? Então temos a condição para resolver a nossa função. Perceba que essa função ela vai ter duas condições. Da mesma forma aqui, ó, a função g de x, podemos até escrever aqui, ela vai ser igual a, como é o módulo de x mais 1, né, então vai ser o próprio x mais 1, se, né, x mais 1 for maior ou igual a zero. Então, pegando essa ideia aqui, é a mesma coisa, né? E vai ser igual ao seu simétrico, o simétrico de x mais 1, se o valor de x mais 1 for menor que zero. Reescrevendo aqui a nossa função g de x, para organizarmos, vamos ter g de x, vai ser igual a x mais 1, se x for maior ou igual a menos 1, né, passando menos 1 para o outro lado, e vai ser menos x menos 1 se o valor de x for menor que menos 1, resolvendo aqui, ok? Então aqui está a condição da função g de x e aqui está a condição da função f de x. Organizando, e já organizando aqui, né, já fizemos isso aqui, vamos analisar o seguinte agora. Podemos até construir o gráfico da função f de x para saber o limite dela quando se aproximamos de zero. Então, perceba que vamos ter a reta x para valores de x maiores ou igual a zero. Então, começando de x igual a zero para a direita de zero, vamos ter a reta x, que seria exatamente essa reta aqui, certo? Para valores menores que zero, ou seja, de zero para trás de zero, né, à esquerda de zero, vamos ter a função menos x, né? Então seria exatamente aquela reta decrescente, mas queremos apenas essa parte do gráfico, né? Continuaríamos aqui, só que queremos a parte quando x é menor que zero, ou seja, para todos os valores menores que zero é a reta decrescente menos x, e para valores maiores ou igual a zero seria a reta crescente x, certo? Então aqui está a nossa função, o gráfico da função. Então perceba que quando se aproximamos de zero, pela direita de zero, certo? Qual vai ser o limite? Ora, o limite da função f de x, quando os valores de x se aproximam de zero pela direita de zero, vai ser igual ao próprio zero, certo? E o limite da função, então vamos colocar aqui, o limite da função
f de x, quando os valores de x se aproximam de zero pela esquerda de zero, então perceba que se aproximando pela esquerda de zero, vamos se aproximar também desse ponto aqui, certo? Então todos os valores aqui estarão se aproximando também desse ponto cuja altura é zero. Então o limite dessa função f de x é igual, né, ao próprio zero, já que os limites laterais são iguais. Então o limite aqui existe e é igual a zero. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, a função g de x, você poderia até construir o gráfico dessa função. Então, poderíamos colocar aqui o gráfico da função g de x, né? Então, vamos fazer aqui rapidamente. Então, temos aqui o seguinte, ó, que a função g de x, vamos ter a reta x mais 1, começando aqui, né? Então, a reta x mais 1 é para valores maiores ou igual a menos 1, né? Então, o divisor de água aqui vai ser o menos 1. Então, vamos ter algo à direita desse pontilhado, né? E algo à esquerda desse pontilhado. À esquerda seria valores, melhor, à direita de menos 1 seriam valores, seria a reta, né, x mais 1. E a reta x mais 1, a gente sabe que é exatamente, né, incluindo 1, então começando do menos 1 aqui, seria a reta que corta o eixo y exatamente quando y é 1. Seria essa reta aqui. Para valores menores que menos 1, vamos ter a reta decrescente menos x menos 1, que seria essa reta aqui, que corta o y exatamente quando o y é menos 1, certo? Só que queremos apenas a parte da reta que está à esquerda de menos 1. Beleza, então. Olha só. Agora, para encontrar o limite dessa função g de x, quando x se aproxima de menos 1, então é isso que a gente quer, né? Queremos o limite da função g de x quando x se aproxima de menos 1. Então, quem vai ser esse limite? Será que ele existe? Ora, vamos se aproximar de 1 pela esquerda de 1 e vamos se aproximar de menos 1, né? No caso, pela direita de menos 1. Então, por exemplo, o limite de menos 1, então, aliás, o limite da função g de x, né? Quando x se aproxima de 1 pela esquerda de 1, vai ser igual a quem? Ó, os pontos aqui, os valores de x vão ter um correspondente y. Quanto mais se aproximamos de menos 1, geometricamente a gente consegue enxergar isso, quanto mais próximo de menos 1 estivermos, mais próximo desse ponto vamos estar. Então, qual a altura desse ponto? Ora, a altura desse ponto também é zero, certo? E da mesma forma, se você fizer aqui pela direita de 1, também você vai encontrar zero. Como os dois limites existem e são iguais a zero, então esse limite também existe e é igual a zero. Certo, pessoal? Então perceba que as duas situações encontramos o limite igual a zero. Tá ok? Então, isso aqui, essa aula foi mais interessante para compreendermos, né, lembrarmos como resolver limites envolvendo funções modulares. Tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Até mais!